O Gerson realizou o exame que constatou lesão no adutor esquerdo, né? E aí parece que é de grau 1, ele pode ficar uns 10 entre 10 a 15 dias fora. Vai perder jogos importantes, né? Para o Gerson, eu acho que é mais tranquilo, não na qualidade, eu acho que o Gerson está jogando bem mais bola nesse momento, né? Estava jogando bem mais que o Thiago Maia. Mas ali você tem ainda, você pode entrar com o Everton Ribeiro, que começou no banco, você pode entrar com o Vitor Hugo. Agora, ali na posição do Thiago, um pouco mais complicado, né, Mauro? Porque o Pulgar não vem jogando. Tem o menino e o Igor Jesus. Né? São mais escassas as opções, né? Eu acho que assim, para esse jogo de quinta-feira, o Flamengo vai enfrentar um time que joga com a bola e que não deve jogar fechado. O Racing, ainda mais em casa, o time do Gago joga com posse de bola, joga tentando atacar. É um jogo mais solto. Não vai ser o jogo do Botafogo, que se defendeu muito, especialmente na primeira metade do primeiro tempo e depois ficou com um homem a menos, né? Então acho que é outro tipo de jogo. E para ter um jogador com a característica mais de marcação, realmente só tem o Igor Jesus. Mas eu acho que ele vai acabar montando o meio-campo com o Vitor Hugo, montando o meio-campo um pouco mais leve. Acho. Na ausência do Thiago. É uma carência do elenco, contratar mais um jogador com essa característica. Ao mesmo tempo, também, talvez dar mais rodagem para esse menino, para que ele seja, de fato, uma opção. Só que o São Paulo chegou lá outro dia, né? Ele ainda não conhece bem o jogador. Gente, é uma diferença entre conhecer o jogador de ver jogar contra e trabalhar com o atleta. Trabalhar com o atleta é você chegar para o cara no treinamento, falar, olha, eu quero que você jogue assim, 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 e o cara consegue ou não consegue desempenhar. Tem boa vontade ou não para fazer. O técnico só percebe isso, só descobre isso trabalhando com o atleta. Especialmente quando ele é capaz de fazer com que os jogadores mudem de função e muitas vezes se destaquem. O exemplo mais clássico disso, no trabalho do São Paulo e do Santos, foi o Diego Pituca, que era um jogador coadjuvante que virou um dos melhores do Campeonato Brasileiro e foi bem negociado pelo Santos posteriormente. Você lembrou aqui o Jorge jogando no meio-campo, o Jorge jogou como um terceiro zagueiro em algumas situações. O Jorge, o torcedor do Flamengo conhece, tá, do Fluminense, ele é um lateral esquerdo. E ele jogou em diferentes funções. E isso aconteceu com outros jogadores. Isso leva um tempo. O problema do Flamengo são os recomeços. Troca-se de técnico a toda hora. Domingo perdeu o jogo, tinha gente dizendo fora Sampaoli. Quer dizer, esse tipo de, todo respeito, de idiota, tem que ser ignorado, porque o cara que faz isso é um idiota. Se ele é de fato Flamengo, acha que ele é um idiota, porque o cara não entende nada de futebol, ele trabalha contra o clube, ele ajuda a espalhar o ódio por um profissional que está ali trabalhando e muitas vezes precisando de um tempo. Você vê, por exemplo, o Campeonato Brasileiro hoje, você olha a classificação do Brasileirão, né? Você vai encontrar os primeiros colocados, né? Estou até pegando aqui a classificação para eu falar bobagem aqui pela ordem. Botafogo, técnico que fez um ano em abril. Fortaleza, Vojvoda está na terceira temporada. Palmeiras, Abel Ferreira na terceira temporada. Internacional, Mano fez um ano agora também, há poucas semanas. Fluminense, Diniz também já fez um ano de clube. Os 5 mais bem colocados do Campeonato Brasileiro têm técnico que trabalha mais de um ano. Todos eles tiveram alguns momentos, dificuldades, altos e baixos. O Abel, em 2021, perdeu tudo até ganhar a Libertadores, aí tudo mudou para ele. Né? Aí está aí a classificação, né? O Luiz Castro, no começo de abril, tinha protesto contra o Botafogo, porque empatou com o Magallanes do Chile, lá no Chile, pela Sul-Americana. O Vojvoda, teve gente reclamando muito quando o Fortaleza foi lanterna no passado, porque priorizou a Libertadores e a Copa do Brasil. Já falei do Abel. Aí o Internacional, o Mano Menezes foi eliminado pelo Melgar na Libertadores e foi questionado. E esse ano no Gauchão não chegou à final, foi de novo questionado. E o Diniz, nem preciso falar. Quantas vezes foi questionado o Diniz? Até no Fluminense nessa fase. Teve sequências que não foram boas no Brasileiro passado, já tinha gente caindo de pau do Diniz. Final de semana mesmo, perdeu para o Fortaleza, tomou porrada do Diniz. Agora é lindo, maravilhoso. Então, todos esses técnicos tiveram momentos mais difíceis e todos têm mais de um ano de trabalho. Isso faz a diferença. Então eu tenho que morrer com um ano com técnico. Se você perceber que o trabalho não tem nenhuma perspectiva, nenhum jogo que preste, há um conflito entre jogadores e técnicos, talvez é uma situação extrema. Aí você não insiste. Errei a contratação, o técnico não tem o menor perfil, mas no Flamengo não é assim. No Flamengo se descarta muito rapidamente, sem motivo algum, muitas vezes, às vezes sem motivo nenhum, porque alguém não gosta. O Flamengo hoje tem gente na torcida que é capaz de falar assim: foi campeão brasileiro, mas eu não gostei, não jogou do jeito que eu queria. Sinceramente, fala, petear macaco, né? Pelo amor de Deus, né? Até parece que o Flamengo ganha brasileiro, que nem o Bayern de Munique ganha no campeonato alemão. O Flamengo ganhou em 92, foi ganhar só em 2009, depois levou 10 anos para ganhar de novo. Aí ganhou um campeonato, não gostei como jogou. Sendo que quando foi campeão naquele ano, jogava com todos os jogadores de mais habilidade, estavam no time. Jogou Diego titular, Arão virou zagueiro, todo mundo foi encaixado no time. Todo mundo. Então, era um time técnico que estava em campo. Jogava Gerson, jogava Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo jogou. Não jogava o Rodrigo Caio, machucado. Né? O técnico era o Rogério Ceni. Então, assim, o clube dá ouvido para isso. Não tem que dar ouvido, gente. Tem que ter alguém com coragem
para falar, não, a gente vai fazer o trabalho aqui e vai seguir. É isso aqui, esse cara é o técnico, você confia. Desses todos aí, eu até entendo, por exemplo, o Domenech, quando foi demitido, eu entendo porque o time defensivamente era um desastre. E ele não dava nenhum sinal nem de que admitiria isso, né? E o Paulo Souza, pelos conflitos que ele teve com os jogadores, ficou insustentável. Ele foi muito mal na gestão. Ele se equivocou. Mas o Flamengo, com ele, fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores da sua história. E só não foi 100% porque teve o jogo do Talheres com gol e impedimento validado que não tinha VAR na fase de grupos da Libertadores do ano passado. Senão teria 100% provavelmente, porque teria vencido, creio eu, aquele jogo. Né? E aí, não, foi o pior técnico da história. Não foi o pior técnico do Flamengo, gente, desculpa. Teve outros problemas. Isso se estendeu para depois da final do Carioca, que foi um vexame. Só que depois no Brasileiro, um horror. Né? E os jogadores são sempre isentados. O jogador tem que ser mais cobrado. Essa ala da torcida que reclama de tudo, a Flamengo tem que ser ignorada. Aí o Flamengo vai encontrar um rumo. O São Paulo é bom técnico, mas talvez, ou provavelmente, com quase toda certeza, o Flamengo vai sofrer um pouco. Vai ter esses altos e baixos, esse vai e vem, até ele entender melhor, ele ver com quem ele pode contar e ter que ter respaldo. Eu acho que o que falta lá no Flamengo em alguns momentos, eu acho que não é só o Marcos Braz, não. O Landim tinha que, de vez em quando, não sei se ele consegue fazer isso. Aí não estou lá dentro para saber. Ir no vestiário não, ir no CT, do lado do técnico, jogadores, um dia, e falar para todo mundo: o técnico é esse cara aqui, ó. Quem não estiver satisfeito, procura o vice-futebol, vamos conversar. Se tem algum clube interessante, negocia. Qualquer um de vocês, não tem zico aqui. Não tem zico aqui. Esse tipo de papo reto tem que ter, papo profissional. O Flamengo não pode ficar nessa situação de ficar perdendo 10 jogos no ano. Troca de técnico não resolve. Felipe Luiz falando, quando era o Vitor Pereira, o sistema que ele quer fazer, colocar em prática é complicado. Não é complicado. O que é complicado, meu amigo? O senhor trabalhou com o Simeone, trabalhou na Inglaterra, na Espanha, seleção brasileira, Copa do Mundo. Complicado? Complicado como? Se é complicado, se esforça para entender. Então, assim, declarações infelizes, comportamento inadequado, indolente às vezes, o time perde, está tudo bem, quer dizer, até o modo banana, às vezes você vê, e em alguns momentos não. Em alguns momentos até a injustiça, como, por exemplo, contra o Del Valle, que a torcida começou a chamar o time de sem vergonha, os caras estavam lutando pelo gol até o final. Então, assim, mas tem muitos altos e baixos. Eu acho que o problema está aí. Acho que está aí. Acho que o Flamengo tem que olhar para esses times que estão à frente dele no Brasileiro, e bem colocados, e entender que eles têm um ponto em comum. Eles acreditaram nos trabalhos das suas comissões técnicas. E o Flamengo tem que acreditar em alguém. Já está no São Paulo, já mandou embora o Vitor Pereira. Então, esse cara tem que trabalhar pelo menos até o ano que vem para a gente ver o que vai acontecer. E eu acho que ele vai fazer um trabalho bom. Agora, pode ter gente espirrando. Algum jogador insatisfeito, outro que não quer. Então, paciência, negocia e segue. Eu acho que ninguém pode ser intocável. Rigorosamente ninguém.